Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Dando continuidade da última aula, vamos falar um pouco sobre calor latente. Nós sabemos que existem dois tipos de calor. Calor sensível é aquele calor no qual você altera a temperatura sem mudar o estado físico da substância. Exemplo, quando você pega uma panela e coloca no fogo, o que você vê? Que a temperatura da panela se altera, aumenta. Porém, o estado físico da panela, que é um estado sólido, se mantém o mesmo. Já quando você pega um cubo de gelo e põe dentro dessa panela quente, o que você vai ver? Que a temperatura a 0 graus Celsius, ela faz com que a água, o gelo, se derreta, fazendo com que ele mude de estado físico sem mudar a sua temperatura. Quando ocorre a mudança apenas do estado físico sem ocorrer a mudança de temperatura, nós estaremos calculando uma coisa chamada calor latente. E é o que a gente vai ver agora. O comportamento das substâncias durante as mudanças de fase pode ser interpretado através dos seguintes fatos. Para passar da fase líquida para a fase sólida, 1 grama de água precisa perder 80 calorias. Do mesmo modo, para derreter 1 grama de gelo, ele precisa ganhar quanto? 80 calorias. Note que 80 calorias, representa a quantidade de calor que a água ganha ou perde quando se derrete ou se congele, estando a 0 graus Celsius. Se a água está a 100 graus Celsius, cada grama precisa de 540 calorias para passar da fase gasosa. E cada grama de vapor precisa perder 540 calorias para passar à fase líquida. O calor latente provoca unicamente uma mudança de fase do corpo, sem alterar sua temperatura. Para calcular o calor latente de uma substância, basta dividir a quantidade de calor que a substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase, pela massa M da substância. Então, calor latente, que é L, é definido como Q, que é a quantidade de calor, sobre a massa. Dessa forma, se eu botar um de baixo, eu posso multiplicar por usado, onde eu posso afirmar que a quantidade de calor é a massa vezes quem? O calor latente. Então, de tal forma que L é calor latente em cal por grama. Usaremos as seguintes notações. Quando você fala LF, estaremos falando calor latente de fusão. Quando eu falar LF, nós estaremos falando em calor latente de vaporização. LS, calor latente de solidificação. E LC, calor latente de condensação. Em nossos estudos, adotaremos os seguintes valores. Detalhe, trabalharemos basicamente com calor latente para fusão ou solidificação, condensação ou vaporização da água. O elemento qual estaremos mudando de fase, na sua grande maioria, é água. 90% das questões é sobre água. Calor latente de fusão do gelo. O calor latente de fusão do gelo ocorre a uma temperatura de 0 graus Celsius, onde LF vale 80 cal por grama. O calor latente de solidificação da água, a solidificação da água, ou seja, geração do gelo a 0 graus Celsius. Vou até fazer uma coisinha aqui, solidificação da água. Vou tirar isso aqui para vocês não confundirem, até para o texto ficar melhor, tá? Então, calor latente de solidificação da água a 0 graus Celsius, ou seja, ela está se transformando em gelo. Calor latente de solidificação da água vale menos 80 calorias por grama. Fusão, você recebe 80 calorias. Solidificação, você perde 80 calorias. Por isso que um é mais e o outro é menos. Calor latente de vaporização da água, LV. Calor latente de vaporização da água ocorre a 100 graus Celsius. LV vale 540 cal por grama. Calor latente de condensação da água.
ocorre a 100 graus Celsius, tá? Então, LC vale quanto? Menos 540 cal. Ou seja, o valor é o mesmo, em módulo é 540. Qual a diferença? Que lá na vaporização você fornece, então é positivo, 540 calorias a cada grama. E na condensação você retira 540 calorias a cada grama. Por isso que na vaporização é positivo, mais 540, e na condensação é negativo, menos 540. Exemplos. Um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Determinar a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Quantidade de calor é igual massa vezes calor latente. Então, quem é a quantidade de calor? Quantidade de calor não é massa vezes calor latente. Só que eu estou transformando gelo, que está a 0 graus Celsius, para água a 0 graus Celsius. Calor latente de fusão, esse valor. Esses 4 valorizinhos, gente, que estão bem aqui, ó, que eu botei bem aqui, que eu estou destacando aqui, ó, em vermelho, esses 4 valores em vermelho, é para vocês terem decorado. Eu não vou botar. Tanto é que eu não botei na questão. Calor latente de fusão vale quanto? 80 calorias por grama. Porque você só tem que decorar 2 valores, 80 e 540. Um é mais e o outro é menos. Se é gelo para água, é positivo. 600 vezes 80, 48 mil calorias. Como 1 quilocal, aí eu tenho que me lembrar que 1 quilocal, 1 quilocalorias, equivale sempre a quanto? 1000 calorias. Se 1 quilocal é 1000 calorias, 48 mil quilocals vai ser quanto? 48 quilocalorias. Dessa forma, e nem vou dar outro exemplo, deixei no primeiro mesmo. Dessa forma, eu quero que vocês resolvam as 5 questões que está aí no vídeo. Os exercícios não é no livro. Os exercícios são essas 5 questões que estão sendo apresentadas aí para vocês. Eu quero que vocês copiem, tá? O que eu vou querer que vocês façam? Copiem toda essa parte aqui, ó, de calor latente, tá vendo? Esse pedacinho aqui eu quero copiado, quero esse pedaço copiado, esse pedaço copiado, até os exercícios copiados no caderno. Os exercícios copiados e respondidos. A todos, uma boa aula e um bom dia.